administrativa e organizacional, então eu já atuei tanto no RH de empresas, quanto atuei também na área clínica. Sou também fundadora da Avulta. A Avulta é uma startup, mas no finalzinho da minha apresentação hoje eu vou falar um pouquinho mais a respeito da Avulta. Primeiro, eu queria falar com vocês a respeito da cognição, que é uma palavrinha que muita gente usa, muita gente fala, mas o entendimento sobre cognição é um entendimento um pouco equivocado, muitas das vezes. Para a gente entender a cognição, é importante a gente, primeiro, conhecer algo que todo mundo tem. Obrigada. Algo que todo mundo tem, que é cérebro e mente. Independente de você ter uma deficiência ou não, todo mundo tem. Vamos comparar o cérebro, né, com um supercomputador bioelétrico, só para que vocês possam entender. Então, como é que funciona esse supercomputador? A gente tem o hardware, a gente tem o software e a gente tem uma fonte de energia. O hardware seria ali as peças que permitem o funcionamento desse computador. Então, vamos colocar que é o tecido cerebral, né, constituído ali de bilhões de neurônios, a nossa genética, enfim, a anatomia ali cerebral. O software são os pensamentos, as crenças, é a forma como aquele hardware vai funcionar e performar. E a fonte de energia, que, se não for uma boa fonte de energia, pode, inclusive, causar um curto-circuito, seria ali o nosso sangue, que leva os nutrientes, né, para o cérebro e leva também embora o refúgio. Bom, gente, a deficiência intelectual hoje é um dilema muito grande na psiquiatria e na neurociência. Esse dilema se baseia no seguinte: seria um impacto, né, seria ali uma alteração de funcionamento no hardware ou no software. Não se tem uma conclusão específica quanto a isso, vai depender muito da deficiência ali intelectual, mas, por enquanto, não há nada confirmado. Então, aquela coisa assim de que a gente só usa 10% do nosso cérebro é outro equívoco. Na verdade, a neurociência só conseguiu investigar 10% da capacidade do nosso cérebro. Então, tem pessoas que podem usar muito mais, tem pessoas que podem usar muito menos, isso vai variar. Agora, o que é, então, a cognição? A cognição é justamente a interação entre o hardware e o software, ou seja, o cérebro e a mente. Então, voltando, o cérebro seria o hardware e software, e mente seria o software. Como é que surge a cognição, né? Através ali de um mix, que seriam a nossa genética, a nossa predisposição ali fisiológica cerebral, as crenças, as experiências que a gente vive desde bebê e os nossos pensamentos, as nossas emoções. Tudo isso é a cognição, ou seja, é a nossa forma de processar informações no mundo. Tudo que a gente está recebendo de informação, de ação e processando é cognição. Então, essa é a definição mais aceita. E na verdade, um processo muito complexo que nos torna únicos. Então, não adianta, não importa se a pessoa tem deficiência ou não, cada um vai ter um perfil cognitivo. Então, da mesma forma que lá a pessoa com deficiência tem limitações, a pessoa neurotípica também. Não é à toa que nós temos aí variações, por exemplo, um engenheiro que é realmente muito bom em matemática, às vezes o mesmo engenheiro pode dirigir bem, o outro engenheiro dirige mal, e uma série de combinações, digamos assim, que vão interferir no comportamento e na interação daquela pessoa com o mundo. Então, esse processo nos torna únicos. Agora, a cognição na pessoa com o transtorno do espectro autista. Não se tem definido a causa do transtorno aí do espectro autista. Isso ainda permanece desconhecido, embora hajam várias teorias, né, a respeito da causa. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que a cognição é um processo complexo, então, independente dessa deficiência, né, desse transtorno, a gente
tem ainda que olhar para um emaranhado ali de combinações que a cognição daquela pessoa tem. Como é que funciona, gente? A cognição é como se fosse um labirinto. Tem diversas conexões funcionando lá no nosso cérebro, na nossa mente. Então, se tem uma deficiência, um dos caminhos ali da cognição pode estar bloqueado, mas ainda tem energia fluindo. Então, se a energia bate num caminho que está ali obstruído, vamos citar, por exemplo, a comunicação, que é um padrão ali, né, alterado na pessoa com espectro autista, ela vai encontrar um outro caminho de fluir e, provavelmente, aquela pessoa terá uma outra habilidade. Qual que é o nosso foco? Olhar para esse emaranhado de combinações e descobrir qual outra habilidade que aquela pessoa vai ter. Falando ainda sobre a cognição na pessoa com transtorno do espectro autista, há uma combinação gigantesca ali de danos que podem ser causados pelo transtorno do espectro autista. Então, por que é um espectro? Porque essa combinação pode trazer sintomas muito graves, que é o que a gente chama de autismo clássico ou autismo de baixo grau de funcionamento, ou danos não tão profundos, que é o que a gente chama ali de autismo de alto grau de funcionamento ou a síndrome de Asperger. O importante é a gente lembrar que, independente dessa combinação de danos, né, de sintomas que aquela pessoa vai apresentar, a gente ainda assim tem como olhar para o complexo cognitivo como um todo e encontrar habilidades. Então, todas essas pessoas vão ter habilidades cognitivas. A questão é que a gente vai ter que fazer uma investigação, até porque as deficiências podem camuflar essas habilidades. Deixa eu ver, passei uma. Vamos falar, então, sobre habilidades. Da mesma forma que a gente tem essa combinação, né, que a Luciana até apresentou ali para a gente alguns dos pontos de atenção, que geralmente é um padrão ali na pessoa com o transtorno do espectro autista, a gente também encontra um padrão de habilidades. E o que seria esse padrão de habilidades? Eu coloquei algumas ali no slide com foco do potencial laboral dessas pessoas. Então, vamos falar que algumas dessas habilidades são a alta tolerância ali para prestar atenção por períodos longos, sem perder a precisão de detalhes. Então, essas pessoas conseguem ficar muito tempo com uma atenção concentrada. Tem gosto até pela rotina. Elas se sentem mais seguras quando elas conseguem fazer atividades rotineiras, já sabem o que elas vão fazer ali por um período longo de tempo. São pessoas muito leais, que têm dificuldade em mentir, são pessoas assíduas e comprometidas com aquilo que elas fazem. Então, acabo repetindo um pouco o que a Luciana falou, mas são características que, realmente, para o trabalho, são muito importantes, né? E são características que são apreciadas. E tem a questão da comunicação, que, por um lado, pode ser um fator negativo, tudo vai depender do cargo em que você vai colocar aquela pessoa. Porque, de repente, você vai colocar uma pessoa ali com TEA em uma área que, geralmente, as pessoas conversam demais e a produção é baixa por isso, porque tem muita gente comunicativa. A pessoa com TEA, ela não tem muito saco, digamos assim, para ficar batendo papo, para ir para o café toda hora, ficar de conversinha. Não, enquanto ela tiver uma atividade para fazer, ela vai focar naquilo e não tende a perder muito tempo ali com conversas paralelas, enfim. Gente, a cognição na pessoa com deficiência, ela acontece de uma forma diferente? Essa é uma grande dúvida, e aí eu falo na pessoa com deficiência em geral. A cognição ela acontece de forma diferente em toda e qualquer pessoa. A gente vai encontrar pessoas neurotípicas que talvez tenham maior dificuldade, é por isso que a gente faz os processos de recrutamento e seleção, né, justamente para entender qual é o perfil da pessoa, se é compatível com a vaga que as empresas têm.
Então, na pessoa com deficiência, isso não muda. O que a gente tem que prestar atenção é que, lembrando lá, o que é a cognição? Não é a mistura também de sentimentos, pensamentos e crenças? Se você é uma pessoa com deficiência e, desde criança, você é acostumado a ouvir esse menino ele não consegue fazer nada, ele não vai conseguir trabalhar, ou ele tem que aceitar a primeira coisa que acontecer, consequentemente, essa crença vai acabar bloqueando caminhos da cognição dele que poderiam ser desenvolvidas. Então, é preciso fazer uma investigação do perfil cognitivo dela justamente para saber o que precisa ser desenvolvido e o que já foi desenvolvido com mais facilidade. A aprendizagem, né, e o trabalho. Mais uma vez, a cognição ela também nos diz muito sobre como a pessoa absorve o conteúdo, e isso vai impactar no trabalho. Então, às vezes, aquela pessoa com deficiência não está conseguindo aprender, foi para uma escola ali tradicional, não está conseguindo absorver um conteúdo. Então, é porque, provavelmente, ele tem um perfil cognitivo onde a forma de absorção de conteúdo é diferente. É preciso entender qual é aquele perfil para entender justamente como ensiná-lo da melhor forma, para que ele possa absorver de uma maneira melhor, de maneira efetiva. Esse slide é só falando um pouquinho sobre a Avulta. Infelizmente, o vídeo eu não vou conseguir rodar, mas nós somos uma startup. A proposta da nossa startup é justamente fazer a investigação do perfil cognitivo em pessoas com deficiência. A partir dessa investigação, eu gero 2 documentos. Um é o Avulta Perfil, que é justamente com as indicações profissionais e habilidades medidas naquela pessoa, e outro é o Avulta Map, que é o documento ali que vai ser o guia, né, dentro daquele profissional nas empresas. O guia para que ele possa se desenvolver, como é que ele absorve conteúdo da melhor maneira, a forma de se comunicar com aquela pessoa que vai ser mais efetiva. O que a gente quer realmente? Que as empresas que são nossos clientes tenham profissionais produtivos. Eu não estou entregando pessoas com deficiência para aquelas empresas. Eu estou entregando profissionais que realmente produzem. Tá bom? Bom, gente, é isso. A gente tem um site, avulta.com, a gente tem alguns vídeos no YouTube também. Meu e-mail é emanuele@avulta.com. E muito obrigada. Obrigada, Emanuele. A gente, a cada fala, aprende um pouco mais, né? E o gostoso disso é saber que nós estamos cercados de pessoas com muita competência. Então, a questão da inclusão ela fica um pouco mais fácil quando a gente tem quem nos pode ajudar.